Por que a linha pré-tribulacionista é um câncer e prejudica todo o corpo de Cristo? Porque muitos morrerão eternamente por causa dessa heresia abominável pregada por bodes guias que se chamam de pastores. E presta atenção como isso vai ficar muito claro em um capítulo muito claro das Escrituras que os pastores distorcem sem temor algum. Preste atenção nessa leitura e você vai verificar isso. Mateus 24, verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus está pregando a sua vinda para a igreja. E logo em seguida, Jesus diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Gente, parece uma coisa completamente desconexa. O que tem a ver cadáveres e abutres com a vinda do Filho do Homem? Em Lucas 17, a partir do verso 34, vai ter um texto relacionado a esse de Mateus. Preste atenção. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. E aqui eles interpretam o arrebatamento secreto, assim como na parte do trovão, completamente errado. Só que olha só a grandiosidade desse texto. Verso 37. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Veja que essa pergunta é relacionada ao que Jesus disse, um será tomado, o outro deixado. E Jesus respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Tá vendo que é a mesma frase que está lá em Mateus 24? Só que em Mateus 24, Jesus está falando da sua vinda, ou seja, você vai ter que somar os pontos. Essa frase apareceu de novo, são 2 testemunhos. Por que Jesus falou essa frase 2 vezes? Como que isso serve de resposta para a pergunta dos apóstolos? Em que lugar que tem abutres e aves sobre os corpos? Eu vou mostrar para vocês isso. Apocalipse capítulo 19, verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Veja que é quase a mesma lista do Apocalipse 13, aqueles que recebem a marca da besta, certo? A marca da besta no tempo da grande tribulação. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada e vai estar numa peleja, mas é só depois dos 7 anos de grande tribulação. E aqui Deus está chamando as aves em cima dos cadáveres. Isso é a resposta de Jesus, é um código que ele deixou tanto em Mateus como em Lucas, quando Jesus está falando da vinda do Filho do Homem, aonde um será tomado, o outro será deixado. Os discípulos perguntam, quando acontecerá a vinda do Filho do Homem? Quando será isso? E Jesus fala, aonde estiver os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. E para ficar bem claro isso pra gente, Jesus deixou 2 testemunhos, um em Mateus e outro em Lucas. E agora, o que a linha pré-tribulacionista vai inventar dessa vez para contrariar os textos bíblicos? Porque isso foi uma resposta do próprio Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que a igreja estará na grande tribulação. E veja como a palavra de Deus é um grande quebra-cabeça. Essa batalha é a batalha do Armagedon. A igreja vai estar presente, glorificada para essa batalha. Só que essa batalha acontece só depois dos 7 anos, no ressoar da última trombeta, em 1 Coríntios 15. Versos 51 e 52, Paulo fala de um mistério que acontece na última trombeta, o arrebatamento da igreja. E ele ali fala que o arrebatamento é em um só momento. Por isso que a linha pré-tribulacionista é um câncer. E olha o quebra-cabeça profético. Para os povos da besta estarem reunidos para a batalha contra Cristo e a igreja, tem que passar os 7 anos da grande tribulação. São os 1260 dias do profeta Daniel. Aí depois tem os 1290 e 1335. São 75 dias para Jesus e a igreja derrotar a besta e o falso profeta, aprisionar, julgar, dar o galardão para os seus servos
e inaugurar o reino no 1335, que é a profecia de Daniel. Mas nada disso interessa para os loucos pré-tribulacionistas. Para eles o que interessa é estar no céu fazendo bodas, se alegrando enquanto outros sofrem na terra, porque afinal eles eram justos e fiéis e podem fazer festa enquanto uma parte do corpo de Cristo sofre. Agora atenta para esse quebra-cabeça. O povo da besta vai estar reunido para a batalha, como está lá no Apocalipse 19. Tem que ter um preparo para ambos os grupos estarem ali de frente para a batalha. A besta e os reinos da terra, com todo o seu armamento, talvez tecnológico, e Cristo vindo do céu com a igreja. Só que algo prepara o povo para essa batalha. Está aqui, Apocalipse 16, verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O sexto anjo, né? Cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso. E aí vem a frase do Senhor Jesus: eis que venho como vem o ladrão. Não é a frase que os pré-tribulacionistas usam para falar do arrebatamento secreto? Mas essa não entra no joguinho deles. E se por acaso uma frase dessa entrar no joguinho de palavra deles, eles vão distorcer, assim como eles distorcem qualquer outro texto sem temor algum. Mas o próprio Senhor Jesus está dizendo que a sexta taça foi derramada e ele ainda não veio. Senão o Senhor Jesus não seria louco de falar: eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não veja a sua vergonha. O que vai acontecer aqui é o que está em Apocalipse 19. O próprio Senhor Jesus vai convocar aves para comerem os corpos daqueles que serão massacrados. E isso é exatamente a resposta que o Senhor Jesus deu para a pergunta dos apóstolos que disseram: Senhor, aonde acontecerá isso? Ou seja, a vinda do Filho do Homem. A questão de um estar no campo, outro ser tomado, um ser deixado, acontecerá nesse momento, no momento da batalha. Ou seja, a igreja estará aqui, protegida. Veja a analogia que o Senhor Jesus criou e que os pré-tribulacionistas jogam na lata de lixo, induzido pelos bodes guias deles, pelos ídolos, pelos pastores preferidos deles. Eles pegam a analogia dos dias de Ló e dos dias de Noé e dizem: tá vendo, isso daqui está falando do arrebatamento. Ou seja, uns vão para o céu e outros ficam na terra e sofrem. Só que as águas de Noé não matou nenhum justo, não matou nenhum santo. As águas de Noé não representam uma subida da igreja antes da grande tribulação para que outros sofram, porque não houve sobrevivente das águas de Noé e nem do fogo dos dias de Ló. É a destruição total dos ímpios. Ou seja, as águas de Noé é depois dos 7 anos da grande tribulação. Assim como o fogo de Ló em Sodoma e Gomorra vem para destruir esse mundo depois dos 7 anos da grande tribulação. Depois que os santos darem o seu testemunho, aqueles que estiverem que morrerem dando testemunho. Aqueles que ficarem vivos até o fim, ficarem vivos dando testemunho. Então eles distorcem as analogias que eles conseguem distorcer, e aqui eles não conseguem distorcer, eles nem usam, que é essa daqui. Veja que as 7 taças da ira de Deus, elas são bem parecidas com as pragas do Egito. A única coisa que não é semelhante é o número, porque no Egito foram 10 pragas e no livro do Apocalipse são 7 taças, mas as pragas são semelhantes. E por isso que em Apocalipse 12 você vai ter ali um cenário onde tem um dragão que solta um rio da sua boca, que é semelhante a Faraó, que foi chamado de dragão do mar em Ezequiel 31 e 32. O rio que o dragão solta da sua boca é semelhante àquele exército que Faraó mandou atrás de Moisés, de Arão e de todo Israel. E qual é a analogia? A analogia é que se Deus Todo-Poderoso protegeu Israel lá no tempo do Egito, na terra de Gósen, sem precisar levar ninguém para o céu, o Senhor tem o mesmo poder para proteger muitos do seu povo aqui na terra, sem derramar taças da ira em cima deles, sem deixar eles morrerem. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada na 7ª taça, ali no finalzinho da 6ª, quando
derramar a sétima taça, a igreja arrebatada. Testemunho do qual o Senhor Jesus deu aqui, que a sexta taça foi derramada e ele ainda não veio, e manda o povo dele vigiar. É uma resposta que ele deu para os apóstolos em relação à vinda do Filho do Homem. A sétima taça vai se alinhar com a sétima trombeta do arrebatamento, que está tanto em Apocalipse capítulo 11 a partir do verso 15, como lá em 1 Coríntios 15 a partir do verso 50. Você quer coisa mais simétrica do que isso? Logo, essa linha pré-tribulacionista é um câncer. Não pense você que ficando de mãos dadas com essa linha, você terá paz com Deus. Você não terá paz. Depois de um certo tempo que o Senhor Jesus vir que você resistiu à verdade até o fim, você vai fazer parte do grupo das virgens nécias. E é por isso que azeite vai ser negado para você. E não pense você que é pós-tribulacionista só porque você é pós, você pode ter comunhão e andar de mão dada, junto com pessoas que ajudam a espalhar esse câncer no corpo de Cristo, porque você também será julgado. Você só vai escapar dessa condenação se você ensinar o que é certo, testemunhar o que é correto e justo aos olhos de Deus e fizer o que é certo. Aí as bem-aventuranças do livro do Apocalipse vão se cumprir na vida do chamado e do eleito. To the Father.